Redenção, livro 4, capítulo 3. Dos menil, que ouvi emocionado os conselhos da enferma, tomando-lhe as mãos enfebrecidas, já quase imateriais, disse-lhe: Invejo-te a fé e a crença numa vida ideal após as procelas terrenas, e bem quisera permutar contigo minha improdutiva existência, mas Deus não poderá lesar-se trocando um diamante lúcido por um punhado de cinzas, que os vendavais dispersam e transformam em nada eterno. Prevejo meu isolamento e amargura inconsolável se te fores. Recorda o que fiz nestes últimos anos de desolação e bendita redenção. Recalca no íntimo os teus pesares, esquece e abençoa a própria dor, consolando os aflitos, os desiludidos, os náufragos das borrascas da vida. Não te isoles egoisticamente da humanidade. Procura-a, alivia-lhe as chagas, ausculta os corações angustiados, protege os orfãozinhos, e Deus, que nos espreita através das ogivas estreladas do firmamento, qual Argos do infinito, saberá recompensar-te regiamente, sutilizará teu espírito, a fim de que, finda a jornada, coberto de bênçãos radiosas dos infortunados, te possas reunir aos que amas por todo sempre. Além, seres ditosos te esperam em bonançosos mundos, nos quais não tem guarida a traição, o ciúme, a calúnia, porque seus habitantes não têm a muralha da carne e dos ossos a lhes embotar os mais nobres sentimentos, que lhes transparecem através das vestes, qual raio de sol num relicário de cristal. Pressinto que estão consumadas para mim as vicissitudes deste planeta. Dizem-no os que me amparam nas horas sombrias e magnas da existência. Venturosa, em mundos de repouso e harmonia, não me confinarei na egolatria. Virei, com René e os amigos intangíveis, a estas regiões inolvidáveis, consolar-te e reanimar-te, bem como aos nossos humildes servos, nossos dedicados companheiros dos dias tétricos ou floridos aqui na terra. Não destituas a desvelada Marta do cargo que lhe confiei, pois jamais esquecerei que ela não me abandonou nos momentos mais acerbos. É uma alma fiel e compassiva, com a qual, certo, a minha amortizou um débito de honra e gratidão. Alceia do abismo do adultério, onde já se precipitava, às serenas regiões da virtude. Confia-lhe, e ao esposo, o solar de Argemon, para que cumpram, depois de minha partida, as determinações que já lhes transmiti. A verdadeira felicidade não consiste no alheamento de nossos semelhantes. Não devemos ser egoístas, insulados do universo, enclausurados nos claustros ou nos palácios inúteis, pseudo-criminosos que se tornam realmente, porque indiferentes à sociedade, à pátria, à família. Mas esforcemo-nos por ampliar nossas afeições, amando os nossos irmãos em Jesus, auxiliando-os a sair do vórtice das paixões ou dos antros do vício, onde se emboscam os celerados. Já dispus em meu testamento do que me faculta a lei, para premiar os fâmulos, os operários, os camponeses que me foram mais dedicados. Mas não chores, Gastão, a minha próxima libertação. Aprestam-se as galeras siderais por recolherem mais um argonauta que flutuou perdido nos mares da iniquidade e anseia retornar à pátria azul do Senhor das esferas, onde aportam os que já não têm a consciência cancerada. Quero confortar-te para que triunfes das provas ríspidas, mas remissoras, com as quais findarão certamente os teus avatares planetários. Ânimo, até que possas zarpar para os oceanos etéreos. Não tenho ainda a tua coragem, nobreza e moral angélica. Presumo que me faltará um apoio aqui na terra quando te fores, que tombarei qual cedro decepado num sorvedouro de pesares infindos, agravados pela recordação do passado doloroso.
É porque ainda não compreendeste o alvo sublime da vida terrena, caro amigo. Cumprir sem lamentos nem revoltas os arestos do Tribunal Supremo para saldar todos os crimes das eras presentes e passadas. É porque ainda não chamaste em teu auxílio o exército invencível das patrulhas siderais, dos soldados da majestade universal, cujos braços intangíveis, mas resistentes de granito, nos amparam nos momentos das provas e não nos deixam rolar no resvaladouro das iniquidades, para depois elevar-nos, transformados em névoas veludosas, aos páramos constelados. Escuta-me ainda um pouco. Está quase finda a nossa última palestra nesta existência. Quando me levarem ao cemitério, não consintas que o façam com pompa, mas com discreta modéstia. Não desejo ser enterrada como rainha, e sim como serva humilde de Deus. Quero os meus despojos encerrados no túmulo mais próximo do jazigo de meus pais. Meu derradeiro pesar é saber que o meu sepulcro vai ficar distante do de René, mas o essencial é que nossos espíritos, e não os corpos, fiquem eternamente reunidos. Em singela e nívea lápide, mandarás colocar um anjo marmóreo, modelado pelo retrato do nosso querubim, sustentando um coração trespassado por um gládio. O gládio que me golpeou outrora, quando nos separamos, como o da mãe do Redentor, da qual compreendi todo o suplício inominável e toda a resignação sublime em horas de inaudita angústia. Oh, adorada Heloísa, disseste um apenas, e o meu, então? Foi acaso menor que o teu, o meu martírio? Quantas vezes o senti varado pelo punhal da dor em agonia indizível? Se houver de cumprir tua vontade, se Deus te chamar aos seus espaços luminosos antes de mim, talvez saudoso de um dos seus mais imaculados anjos, prometo que o teu túmulo, e meu também, há de ser junto ao do nosso inovidável René. Sobre ele, o idolatrado filhinho esculpido em mármore, segurando 2 corações trespassados pelo mesmo golpe, simbolizará a nossa perpétua aliança, a completar-se no céu, abençoada pelo Altíssimo. Nossos corpos, encerrados na mesma campa, nossas almas reconciliadas, unidas pelo mesmo puro e profundo amor, jamais se apartarão. Alguns dias depois desse diálogo no solar de Argemon, imerso em desolação, o estado de Heloísa agravava-se de hora a hora. A afonia e a dispneia atormentavam-na sem tréguas. Ao crepúsculo de um dos mais belos dias da primavera, de céu azul e ambiente morno e perfumado de magnólias em flor, a enferma despediu-se com estoicismo de todos os que lhe eram mais afeiçoados, dirigindo-lhes palavras de conforto e esperança. Gastão, consternado, não cessava de a contemplar lacrimoso, vendo-a como que aureolada de um fulgor estelar, como se lhe cingisse a fronte um diadema de diamantes líquidos. Percebendo que já lhe faltava o alento vital, com os belos olhos já nevoados pelas brumas da morte, ela o fixou e disse-lhe, tentando sorrir: Começo a divisar as fronteiras da eternidade. Adeus, Gastão, vou esperar-te além. Indefinível desolação pairou por muito tempo sobre o castelo de Argemon, com o passamento da virtuosa senhora. Gastão não cessava de velar o cadáver querido, que fez embalsamar e encerrar em ataúde de cristal. Providenciou para que o enterro fosse efetuado em Arras, junto ao jazigo do filhinho inesquecível, o qual seria também seu. Compacta multidão acompanhou compungida o féretro em grande extensão do trajeto. Inúmeros cavaleiros e muitas carruagens seguiam-no até finalizar o percurso. Amigos e servos aguardavam o fúnebre cortejo, percebendo a ideia de Dusmenil. Alanceado de remorso, tendo expulsado a dedicada esposa do lar
que ela santificara pelos mais nobres exemplos, quis, como pública demonstração de arrependimento, prestar-lhe todas as homenagens em sinal de reparação do seu erro imperdoável. Mudo, com os cabelos repentinamente encanecidos, seguia ele o préstito fúnebre, sentindo no íntimo inenarrável agonia. Páginas sublimes de dor e compunção, que a alma retraça em prantos e jamais são patenteadas à humanidade como tesouros de um Monte Cristo usurário, soterrados em rocha de granito indestrutível. Às vezes estremecia. Na sombra da noite julgava divisar, dentro da móvel neblina que se tornava cintilante, uma multidão de entidades formosas, sobreposta à que se movimentava na longa estrada, como se houvesse duas sendas paralelas, uma nos ares, outra no solo. Surpreendiam-no por vezes acordes de filarmônica invisível, que, às primeiras vibrações, silenciava num eterno estacato. Teve a impressão de haver vivido séculos durante os dias que o afastaram de casa, até que a ela voltasse ao crepúsculo da merencória tarde. O coche fúnebre, apenas ornado de cetim roxo e rendas prateadas, simbolizando a dor e a pureza da adorada extinta, entrou no pátio do solar de Dusmenil, seguido de incontáveis cavalheiros, damas e crianças que depuseram sobre o féretro uma avalanche de flores. Uma peça artisticamente ornamentada de goivos e violetas elevava-se no centro do mesmo salão donde se dera o rompimento do casal, e sobre ela colocaram o ataúde. Pareceu a Gastão, ao penetrar naquele recinto familiar, que tudo, teto, móveis, paredes, ainda repetia as palavras cruéis que ali proferira contra a morta querida. Quis então, perante os amigos e conhecidos, reabilitar por todo o sempre a memória de Heloísa. Olhos nublados de pranto, voz emocionada mas vibrante, depois que o sacerdote terminou o ofício fúnebre, disse que todas as homenagens prestadas à morta querida ele as tributava à virtude e à lealdade da criatura que sacrificara a aventura e a vida pela honra de esposa e mãe, que implorava ao Criador do Universo perdão para a grave injustiça que lhe fizera e para cujo resgate empenhava o resto dos seus dias aqui na terra. Acompanhou à necrópole o féretro, inumado no mesmo jazigo de René, ouvindo-se os soluços da extremosa Marta, que também acompanhou à derradeira morada terrena aquela que tanto prezava, tal como o fizera na dolorosa romaria do seu exílio doméstico. Só então Dusmenil regressou à senhoril morada e deixou-se cair num leito, onde esteve delirante alguns dias. Quando se ergueu, julgava-se outro ser, diverso do que fora até então. Não era mais o altivo castelão que fitava com sobranceria os humildes, intimidados à sua presença. Agora detinha-se para os interrogar sobre a sua sorte, para os aconselhar e confortar. Aos poucos o intenso pesar se foi lenindo, transformando-se em dúlcida saudade. Contratou com o afamado escultor o mausoléu da esposa, que seria também o dele. Fê-la o artista do mais puro Carrara. Sobre rendilha coluna bizantina pousava um arcanjo, qual se descesse no momento de ser plasmado, do espaço imensurável, ainda em atitude de voo, asas espalmadas, feição merencória modelada pela do meigo René, e conchegado ao peito 2 corações golpeados por um sabre de bronze dourado, que parecia ter sido brandido por impiedoso guerreiro. Dir-se-ia que, vindo das paragens siderais, um formoso querubim ensaiava o surto supremo, conchegando ao seio 2 infortunados corações dilacerados pelo punhal da desdita, e ainda palpitantes, para os arrebatar enlaçados por todo sempre às mansões divinas. A melancólica fisionomia do pequenino enfermo estava primorosamente modelada. Gastão a contemplava diariamente,
com os olhos nevoados pelo orvalho da saudade. Uma roseira que ele próprio plantara junto ao jazigo da esposa dourada, enastrara graciosamente a coluna, proporcionando sombra e vida à algidez e alvinitência do mármore, pois estremecia a mais branda aragem, como que bafejada por celestial anélito. Fim do capítulo.